Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Continuando nossa exposição, agora vamos desenvolver um tema que nós propomos ontem, no sábado, em nosso vídeo anterior. E aproveitando já, se alguém quiser ver alguma coisa a mais, né, depois dessa exposição, que se inscreva no canal, dê o seu like e ative as notificações, e também entre no canal e procure, tem outros vídeos, né? Nós vamos falar sobre novas formas de filosofia de vida. Nós já tivemos uma exposição em vídeos anteriores em que fizemos análises a partir dos clássicos, né, da filosofia grega, e enfocamos o ceticismo, o estoicismo, o epicurismo. Agora nós vamos ver algo. Ontem até, quando nós falamos de uma filosofia de vida de muita gente, principalmente do Brasil, apesar de ter diminuído, mas existe muito no Brasil, né? Que nós falamos ontem em otimismo, mas na hora de colocar o título nos veio uma questão que é um otimismo sensual. No Brasil é mais marcante isso, mas no mundo em geral, a partir da década de 60, passou a ter essa visão otimista com a consolidação de uma certa liberalidade sexual mundo afora, exceto alguns países muçulmanos e alguns setores da sociedade, mas a chamada até inteligência e mesmo a visão da mídia mundial é uma visão que acolhe muito bem essa liberalidade sexual geral. E no Brasil já tinha muito isso, né? E que já é um certo otimismo com as coisas. Inclusive no Brasil, quando se comemora alguma coisa, né? A comemoração em outros países pode ser, mas aqui é mais com algumas dancinhas de cunho sexual, principalmente pélvico, com a cintura, né? Isso a gente vê em programas de televisão, de auditório, de entretenimento, essa questão. E embora, igual falando, nós tenha diminuído muito, tem essa questão no Brasil, né, das pessoas em geral encararem a vida de uma forma mais, parece que, e gostar de declarar isso, né, que está de bem com a vida e implica uma certa sensualidade e um certo equilíbrio na busca de relações interpessoais nesse campo. No mundo não era muito assim, mas a partir da década de 60, principalmente nos Estados Unidos e Europa, hoje já tem muita gente que já tem essa visão e admiram essa tradição brasileira de uma certa espontaneidade, alegria, né? Que antigamente era mais marcante, hoje tem um setor bem ranzinza. Mas não só aqui, mas no mundo inteiro, essa espontaneidade não foram para todos, e mais essa espontaneidade está se tornando algo mais como simplesmente um rótulo, uma propaganda. E no mundo inteiro o aumento de pessoas com transtorno, seja em qualquer nível, dependência de drogas, de vícios, tudo aumentou bastante, né? Essa semana veio um relatório dos Estados Unidos com uma nova droga opioide, fentanil. Ela
ainda causando morte. No ano passado foram 100 mil pessoas nos Estados Unidos, e não sei quantas pessoas morrem assim no mundo inteiro. E quantas pessoas também, já tem vem outras publicações, né? Na semana passada, no domingo, se eu não me engano, retrasada, a Folha de São Paulo relatou um aumento crescente de suicídio entre jovens, né? Então, esse clima de otimismo e esse clima de liberação, desde o início, ele não se confirma plenamente. No início, nós sempre marcamos um ponto de virada, né, dessa euforia, naqueles rituais regados à droga e muito sexo do Charles Manson nos Estados Unidos, né, aquele guru americano. Não sei se ele morreu, mas até pouco tempo estava preso ainda. E uma das suas vítimas foi a atriz Sharon Tate, ficou famoso. Eu sempre coloco esse barco desses dois lados. E do outro lado vem surgindo algo que é um pessimismo, mas é um pessimismo intelectual, e tem algumas coisas meio neuróticas, né? Mas é baseada no niilismo. O pessoal das filosofias de Nietzsche, Kierkegaard, existencialistas, né? Em que estão praticamente desencantadas e não vê muito sentido nos progressos humanos que nós estamos vivendo, né? Aí, com o avanço da cultura no mundo e da educação, né, isso era uma questão de pessoas de meia idade, muitas vezes, ter essa posição, né, essa posição de descrença, mas já está tendo muitos jovens, como foram Nietzsche, que era bem novo, e Kierkegaard, entre outros, né? Tinha uma visão existencialista, os existencialistas tinham algo positivo para eles na visão de mundo, que os existencialistas, a tendência deles era, principalmente os existencialistas que tinham o existencialismo cristão, de Gabriel Marcel, mesmo Heidegger tem um lado meio religioso, mas o de Sartre e outros, que são existencialistas mais, de novo, nihilistas, né, que falavam do ser e o nada, a partir daí, né, tinha uma esperança na questão marxista de desenrolar da história de uma sociedade final igualitária, onde todos usufruíam dos bens. Hoje, a grande maioria das pessoas, em vista do que era há 50 anos atrás, aumentou muito, até na classe pobre, a fruição dos bens da sociedade, bens de consumo em geral, mas não está gerando essa contrapartida desse otimismo. E em várias camadas existe esse niilismo, essa descrença com os rumos, descrença com a humanidade e com os rumos que nós estamos tomando, que é diferente da época mesmo de Nietzsche e Kierkegaard, que eles passaram a influenciar o Nietzsche, inclusive na década de 60, né, muito do movimento de liberação da década de 60 tinha Nietzsche mais ou menos como uma pessoa de grande influência. E ali não foi tanto a questão da fruição de bens materiais em si, mas a liberalidade do corpo, disposto às ideias de movimentação, aquele liberalismo na década de 60, que depois ficou algo sem sentido. Hoje,
temos toda essa liberdade, temos uma grande parte da sociedade que tem esse otimismo sensual dentro dessa sensualidade, né? Mas tem crescente um descontentamento e que está gerando até males físicos, né? Por conta que para sustentar isso é preciso ter uma produtividade e aqui o otimismo vai unir um pouco, ser necessário um pouco do pragmatismo que nós vamos ver em outra sessão, que o pragmatismo já é a filosofia econômica dominante, eu falo filosofia na questão prática, né, no mundo. As pessoas querem ser investidoras tudo, mas não está trazendo muito, está exigindo cada vez mais as pessoas terem que ter esforço físico diário para controlar e para se dedicar ao trabalho, para gerar a produção daquilo que se tem que fazer, o que está desgastando, inclusive fisicamente, o que está gerando essa crise de opioides. Os opioides são geralmente para amainar a dor física das pessoas, né? Mas estamos usando tanto para a dor física como para a dor mental, espiritual, não sei. Isso por conta do niilismo. Então, isso nós queremos ver esses dois aspectos das filosofias modernas, esse otimismo sensual. Isso a gente vê direto nas redes, nas linguagens dos influencers de internet, os youtubers, igual eu, né? Eles têm uma linguagem bem carregada de certa sensualidade, de um certo otimismo transmitido diariamente, né? Ao passo que há um crescente descontentamento e um crescente aumento de número de pessoas com distúrbios gerais de ordem comportamental, mental e psicológica que avançam, né? Mesmo essa questão sensual, lírica e cultural, né? As visões dos relacionamentos, elas estão se tornando muito radicais no sentido das pessoas quererem dominar totalmente o seu companheiro e muitas vezes sufocam aquela relação que o companheiro se vê obrigado a abandonar. E isso está gerando não só aqui, mas no mundo inteiro, né, os aumentos de violência sexual e de feminicídios, né? As violências, de cunho sexual em sentido geral, né? A pessoas, os chefes com as suas insinuações e a exigência de uma certa atitude sexual de seus subordinados, de suas subordinadas, né? Está avançando muito nessas moléstas que gerou até um movimento do Me Too, em que várias atrizes, principalmente americanas, encabeçaram e passaram a denunciar esse comportamento de assédio das pessoas em seus trabalhos para que a pessoa se satisfaça de alguma forma sexualmente os seus chefes, né? E então é um outro contraponto desse otimismo sensual que passou a dominar o mundo a partir da década de 60. Aqui no Brasil já tem muito tempo, no Brasil ainda está tendo uma epidemia de feminicídios. O Brasil
era um dos mais radicais, liberais e sensuais, por um lado, né? E quando radicaliza contra esse lado e passando a ter uma atitude esquizofrênica nesse sentido e radicaliza para o outro lado, é que nos crimes sexuais e feminicídios. Falo sexuais, tem assédio em criança, agora há pouco muitas vezes os crimes passionais tradicionais, né, aumenta muito no Brasil. Essa área de criminalidade é uma das áreas que mais assolam a sociedade brasileira atual. Boa tarde a todos.